Aí está, bom dia pessoal, quarta-feira, 10 de junho de 2026, agora são exatamente 11 horas 00 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se tu chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, saindo aqui para mais um dia de trabalho nessa quarta-feira modorrenta. Hoje está gelado, não tá úmido, não tá chovendo, mas tá nubladaço pra caramba. Deve estar fazendo o que, uns 15 graus. Patati patatá. Em movimento, vazio e off, pelo menos por enquanto. Tô indo buscar. Chegaram, nasceram, finalmente nasceram. Ficaram prontos os adesivos da Copa, os adesivos do canal, temáticos da Copa do Mundo, né? Que eu tô indo buscar ali na CB, com o Márcio da MS Personaliza. E depois sim vamos dar ali no meio, né? Então a partir de agora, se tu cruzar comigo pelas ruas aí, faço questão do buzinaço, da gritaria, do girateta e de te alcançar um adesivo também, principalmente para aqueles que são colecionadores. Hashtag fica a dica, Thiago. Entre outros, né? O Thiago Castro, que tem todos os adesivos, com exceção da primeira versão, todos os temáticos que ele tem. E já passei esses dias, inclusive, passou por mim na rua, disse, não sei o que, da Copa do Mundo, não vejo a hora, não sei o que, tá. Virou, pelo menos vai virar a realidade daqui no próximo take, né? No próximo take eu já mostro inclusive os adesivos para vocês, apresento. E depois sim, vamos dar ele no meio, né? Em busca do meu principal passageiro do dia, o próximo. Aí está! Que tal, hein? Bora completar teu álbum? Tu aí que acha que já fechou, já completou o álbum da Copa. Não completou nada, olha aqui, ó. Essa figurinha eu tenho certeza que tu não tem. Pelo menos por enquanto, ó. Feita a missão, mais uma leva de adesivos recebidos com sucesso. Correto. Eu ia dobrar aqui para abastecer, mas já tocou ali, então vamos dar ele, pegar aqui na CB mesmo, para levar ali para o bairro Floresta. Feito então, 11h28, vou ali buscar minha primeira corrida, adesivo na mão. Então aquilo que eu falei no último take, cruzou comigo a partir de agora, pelo menos enquanto tivesse adesivos, né? Prende o grito, prende a buzina, não interessa se eu tô com passageiro ou não, tá? Só com respeito, é claro, né? Aquilo que eu sempre falo. Cuidado para não me fechar, não me bater, qualquer coisa parecida. Mas fora isso, com cuidado, dá-lhe no meio, não quero nem saber. Depois eu que lute com o meu passageiro. Meio-dia 7, aqui na Avenida São Pedro, zona norte da cidade, bairro São Geraldo. Finalizei já a minha terceira corridinha. Todas assim, ó, desse tamanho. E vamos para a quarta. Pegar na Pernambuco, vamos ver para onde tem que ir. Moça, espera. Vou pegar na Pernambuco e levar para Eugênio do Pastier, lá na bairro Cristo Redentor. Feito, mais uma passageira entregue com sucesso, aqui bem no meião do Labirinto. Labirinto é essa região entre Sertório, Assis Brasil, o Parque São Sebastião ali, Pan-Americana, Rua da Várzea, enfim. Não, Ouro Preto e Carneiro da Fontoura, onde as ruazinhas são tudo assim, ó, né? Eu sem GPS aqui, eu me perco. E eu vou me perder porque eu tô sem corrida, então eu não sei pra onde. Essa aqui é uma praça que tem uma escola, Sarmento Leite, eu acho o nome da escola. Mas eu acho que eu tenho que ir reto lá. Eu quero mijar, na verdade. Enfim, só pra esse take é só pra compartilhar com vocês que o primeiro adesivo da Copa do canal Diário de um Uber já foi entregue com sucesso aqui na Sertório. O rapaz Cristiano, um abraço pro Cristiano, tem um Onix prata, parou do meu lado ali na altura do Bourbon. E daí cumprimentou e tal, enfim, tô com teu adesivo colado na bunda, diz ele. Eu disse, quer outro? Daí já a sinaleira abriu, a gente se acompanhou ali
Na próxima parada eu já consegui alcançar para ele. A senhora não entendeu nada. Essa senhora que eu trouxe minha passageira não entendeu nada. Enfim, vou pegar aqui. Se eu sair aqui à esquerda, eu acho que eu saio ali na Assis Brasil. Sai, ele é bem atrás do hospital Cristo Redentor. Daí, se não tocar nada, eu vou até o posto do Birici para dar um mix. Enquanto eu aguardo o meu principal passageiro do dia, o próximo meio-dia e 25. Rapidinho, enquanto eu busco a Vanessa, que ela já tá me aguardando, já mandou mensagem. Vamos lá pra Gravataí agora. Parei aqui no posto Mole, então, pra dar um mix e abastecer. No fim, eu errei os caminhos e peguei o lado errado do labirinto. Abasteci aqui, já dei o mix. Mandar um abraço pro frentista que trabalha aqui, que me entendeu, o Roberto, seguidor do canal. E segue de curioso, não é motorista aplicativo, tá quase se aposentando como frentista, inclusive. E pegou mais um adesivo. Ficou todo bobo quando viu, da Copa, não sei o que, papapá. Enfim, abraço Roberto, abraço meu bruxo, show de bola, obrigado pela audiência. Agora vamos pegar aqui na próxima quadra, na Rua Mali mesmo, passageira Vanessa, para ir para Gravata e... Feito, mais uma passageira entregue com sucesso aqui na Morada do Vale 1. E agora, José. Feito, trouxe um casal de senhores ali da Morada do Vale aqui para uma clínica no centro da Cachucha. Agora vamos buscar o passageiro no Hotel Ibis, esse que tem aqui na Assis Brasil, perto da Fiergs, para levar para o aeroporto. Depois vamos chulhar com força e com raiva a corrida para Bento Gonçalves. Bora então cruzar os dedinhos aqui. Bento Gonçalves, Bento Gonçalves, Bento Gonçalves, Farroupilha, Farroupilha, Garibaldi, Caxias do Sul, Guaporé. Guaporé, Guaporé, não viaja, Daniel. 2h36 da tarde. 1h36
1h36. Desculpe o erro, só para não passar batido. Feito. Bate. Já tocou ali em espera, tocou 2 em espera. Não deve ter ninguém aqui. E essa aqui, a primeira refugo, tá? 18 pilas pra Petruco. Se bem que essa aqui também não é nada demais, né? 28 pra Carlos Gomes. Só quero ver se o rapaz vai estar no setor 3. Até hoje não aconteceu nenhuma vez do passageiro acertar o setor comigo, tá? De estar me aguardando no setor indicado pelo aplicativo. Então vamos ver, ele não ativou o PIN, então vou ter que aguardar ele no setor 3 e ver se ele está esperto, né? Como é uma viagem business e é para um hotel, provavelmente ele é de fora. Eu não sei se isso significa que ele está mais atento ou menos atento, né? Talvez seja um sinal para ele ficar mais atento às informações. Enfim, vamos ver agora. Chegar junto aqui no setor 3. Para quem não sabe o que eu estou falando, vocês vão ver agora à direita, na área de embarque do aeroporto, dessas colunas pretas, ó, onde tem o logo da Uber e tem um número que vai de 1 a 5. E são setores que o aplicativo indica para a gente vir buscar os passageiros. Só que nunca aconteceu do passageiro estar me aguardando no setor certo. E não sei se dessa vez ele tá, porque aqui na frente tem um colega ali parado. E olha só, colocaram o setor e uma faixa de segurança justamente onde é o totem, cara. Só que a gente não pode parar na faixa de segurança. Como é que eu vou embarcar o cara no totem que se tem uma faixa de segurança, né? Ah, o pessoal não se ajuda também, tio. O colega vai parar na faixa de segurança? Ah, ele tem um espaço ali na frente. Lá tem 2 senhores, parou na faixa de segurança. Minha primeira multa nos aplicativos, por sinal, pessoal, foi aí justamente aqui no aeroporto por embarcar passageiro na faixa de segurança. Na época não tinha nem cancela aí, no estacionamento era liberado. Ó, eu mandei mensagem, ninguém leu. E agora eu vou pro setor 3, que é onde está indicado para mim. Só que, claro, né? Tem ninguém aqui me aguardando. Tem um monte de gente lá na frente, todo mundo empilhado, ó. E nada, eu mandei mensagem, ele não leu, continua sem ler. Enviada mais uma vez. Por que não funciona essas coisas, sabe? Olha, aí vai vindo um senhor que eu acho que agora ele se deu conta. Não. Tá apontando para um colega ali do sondeiro. E tem um bando de gente lá parado, olhando tudo por horizonte. Tudo empilhado lá no setor 5. E aqui no setor 3 onde estou, ó. Aqui, ó, se eu mostrar pra vocês. Conseguem ver ali, setor 3. Lá vem vindo um. Vamos ver se ele é, tá ligado? E não leu a mensagem ainda. Pior, eu fico puto com isso, cara. Tu manda mensagem e o pessoal não leu. Lá tem um cara que tá procurando. Agora leu, vamos ver se é ele. Ó, ele tá mandando, tá me respondendo. Vamos ver o que ele vai me responder. Parou de escrever. Estou procurando no portão 2. Estou no setor 3. Portão 2. Estou no setor 3. Setor. Vou colocar em maiúsculo para chamar a atenção dele. Setor 3. Opa! Ops, escrevi errado. É muita força para fazer uma viagem ruim, sabe? Mas é porque é para Carlos Gomes. Depois eu já quero mijar no posto do Borba, almoçar. Agora são 2 horas da tarde. Lá vai vir um rapaz com uma mala na mão, deve ser ele. Eu vou perguntar se por acaso o aplicativo indicou para ele que ele deveria vir até aqui ou não. Deve ser esse senhor aqui. Boa tarde, é Ângelo? Opa. Ângelo, tudo bom? Tudo bom, senhor? Opa. Deixa eu fazer uma pergunta. O aplicativo do senhor não indicou que o senhor deveria vir até o setor 3? Ou o senhor nem percebeu? Percebi, sim.
Eu vi que era setor 3, só que foi no tem o portão 2 É, ali, que o senhor foi do setor 5, né? Que é o 3, no caso, é essas colunas aqui, ó. Tá vendo que tá Tá. que tem esses números? É que eu só vi portão 2 Não, ali, eu parei ali. tranquilo, é que eu queria entender se por acaso essa informação tá indo É. para vocês ou não. Ah, não, Porque, veio sim. Eu que só vi. daí o senhor não ficou atento. Não, tudo bem, só queria tirar essa dúvida. Porque a outra vez que eu questionei, o passageiro disse que não tinha recebido essa informação. Não, Isso é uma- isso que você tá vendo aí eu vi também. Aham, tá, não, então tá. Então o senhor não entendeu, na verdade, a mensagem. Mas tudo bem, tá explicado. É porque isso é uma novidade, na verdade. Né? Então tem coisa de 2, 3 meses e o pessoal ainda não tá atento. Tá. Que é justamente para evitar essa aglomeração de passageiro aqui na frente, entendeu? Eu fiquei na dúvida, eu perguntei pro rapaz onde é que é o setor 3, ele falou, não, é aqui. Não, é que ali só tava no 5, né? É o 5. É, porque ele tem uma coluna bem grande, com um número bem grande, 5. Só que os aplicativos têm que explicar para vocês como é que funciona também. Tá, tudo certo. Se encontramos agora, vamos ali para o Hotel Master na Carlos Gomes, né? Isso mesmo. Perfeito, vamos dar ali. Tudo bem. O aplicativo não é intuitivo, ele não avisa, não explica, ele não desenha para o passageiro, não. O aplicativo não faz nada disso. Mas o passageiro não ajuda, né? Ele leu ali. Porta 2, setor 3. E parou onde quis. Como se estivesse certo. Não ajuda. Não ajuda. Só para não passar batido. Bora voltar ali para o aeroporto, então. Será que agora rola uma Carlos Barbosa? Guaporé? Bento Gonçalves? Farroupilha? Vamos ver, pegar aqui mais uma passageira. Aqui no trem de Nova Carlos Gomes. Pro aeroporto. 2h34. Cotiporã. Eu brincando antes com Veranópolis, Caxias, Bento Gonçalves. Tocou Cotiporã. Não tocou uma corrida para Cotiporã. Para quem não sabe, uma cidade pequena de 4 mil habitantes, segundo meus passageiros. Na Serra, como diz eles. Na Serra Gaúcha, na região de Bento Gonçalves. Eles estavam numa consulta ali na Tarso Dutra e deixaram o carro em estacionamento aqui na Severo Dulles. 7 de setembro. 30 pila daqui para 7 de setembro. E não é no aeroporto. Futec. Que estranho. Vamos dar ali, quero nem saber. Então só para concluir. O pessoal veio da Serra, deixa o carro no estacionamento aqui na região do aeroporto e vão de Uber para os compromissos, né? Eu brinquei com eles, que legal isso aí, não sei o que, blá blá blá. E assim a gente já vai trocando uma ideia. Opa, estão a fim de conversar. Então vamos conversar. Que pena que eu não estava em live, sabe? Que se tivesse em live teria sido sucesso. Enfim, deixa eu pegar a passageira agora aqui na rua Bernardino Bernardi, aqui no bairro Anchieta. Bem pertinho de Estou, por sinal, para levar para 7 de setembro. E 2 viagens depois, cá estou, Barra Shopping Sul. Desde o Barra Anchieta. Larguei a moça na 7 de setembro e na
no prédio do lado, peguei a outra moça e trouxe aqui pro Barra. Enfim, na real tá um arrasto. Ser bem sincero com vocês, ou eu tô com preguiça ou tá um arrasto, eu não sei. Eu tô com preguiça, acho que eu tô com preguiça. Parar aqui encostadinho na Diamond Tower, 5 minutinhos, ver se toca alguma coisa. Ontem tava de um jeito tão enlouquecedor de trabalhar, de bom. O resultado não foi nada de extraordinário. O resultado foi meta mais R$2 ao longo, depois de quase 10 horas de trabalho. Ontem eu fiz R$502 em quase 10 horas de trabalho. O pessoal da live tava louco comigo. O pessoal da live estava louco comigo. Tava ruim para todo mundo. Parecia que eu tava no outro planeta. Eu me senti em alguns momentos em outro planeta. Mas por quê? O que aconteceu de extraordinário? Tocou uma em cima da outra. Corridas boas, não. Corridas ok. Sabe aquela corrida essa dá pra fazer? Daí quando eu fui fazendo, cheguei às 5 da tarde, tava com R$307. Com quase 20 corridas. Daí tu vê que o ticket é uma merda. Mas todas as corridas que deu pra fazer. Desde a primeira. Ontem eu gravei com o Pablo, o motorista 1.0. E daí nós marcamos ponto de encontro lá no Ecoposto. Daí tá, nos despedimos daquela coisa toda. Liguei o aplicativo, tocou no próprio no Ecoposto. Imediatamente, coisa de 3 segundos depois de eu ficar on, tocou ali. No Comfort, tá, né? Como eu faço sempre, como tô agora, por exemplo, com o X desligado. PUC. Eu tá. A PUC eu tenho chance de pegar uma corridinha e espera. Dito e feito, larguei no portão de 50 e peguei no Tecnopuc. E assim foi indo, sem parar. Aquela história do túnel, sabe, que eu acredito muito nisso. Principalmente quando tu inicia uma jornada. Quando tu começa a trabalhar, procura fazer todas as primeiras corridas, 4, 5 corridas. Mesmo que elas sejam, talvez, aquela coisa atravessada. Para isso, para evitar esse tipo de situação, se tu tem oportunidade, desliga o X, aumenta a nota, tira a preferência da região, para tu ter menos possibilidade de rejeitar. E é assim que eu costumo trabalhar sempre. Não vou fazer com bate e volta. Agora já apareceu para mim, a primeira vez que eu prestei atenção, ó. Pega na Pereira Neto, vai até Ipanema, depois volta para Pereira Neto. E apareceu ali uma parada, mas não apareceu o endereço de Ipanema no intermediário. E assim foi o dia inteiro. Eu cheguei R$307 às 5 da tarde, praticamente aceitando quase tudo, porque eram corridas que dava para fazer, não é nada demais. Não é nada demais. Não é nada demais. Mas dá para fazer, entende o que eu tô falando? Daí quando chegou ali na hora do rush, daí o cara se obriga a selecionar, né? Disse, não, agora vamos se valorizar. Daí foi um caos para mim. Eu fiz R$80 entre 5 e 7 da noite. E isso nesse horário, na minha opinião, é um caos. Na minha cabeça o cara tem que fazer no mínimo R$60 por hora. No mínimo. O ideal seria 80 por hora. E não 80 em 2 horas. Resultado da história, 10 horas, um pouquinho antes das 10, pá, meta batida. E o pessoal da live tava louco comigo. Ah, porque não é possível, não sei o que, é só contigo, babá. Isso foi ontem. Hoje tá desesperador. Porque eu já comecei numa região de demanda terrível, que foi aonde? Cidade Baixa. Se bem que eu tava bem pertinho do Ecoposto, por sinal. Não tive a sorte de cair uma corrida no meu colo. Já comecei a primeira com X, porque não tocou Comfort depois de um tempinho. Ou tocou, já não lembro. Mas eu sei que não teve sequência em momento algum. Todas as vezes que eu finalizei corrida, com exceção, acho que dessa última vez, que eu tava deixando a moça lá na 7 de setembro e tocou na sequência, assim, quase que imediatamente pro Barra. Daí foi uma Comfort que eu vim pra cá, que eu sempre ando com o X desligado. Todas as vezes, acho que todas as vezes anteriores, o cara espera, é 2 minutos, é 4 minutos, é 6 minutos, daí liga X. E nisso,
tu sai do túnel, tu não deixa de ficar on fire, o estagiário acha que tu não tá afim. Enfim, são 4h04 da tarde agora. Tô aqui na rua Doutor Mário Tota, que depois de um tempo lá no Barra Parado, tô com uma corridinha de merda, no X, que eu trouxe pra cá. E aqui eu tô passando raiva, esperando que toque alguma coisa que me faça, que me convença a se movimentar. Isso pra mim é a pior coisa. Eu prefiro que toque um monte de coisas, mais ou menos como foi ontem, mas uma em cima da outra conectada, que o cara não tem tempo nem de reclamar, do que ficar aí, ó, num ócio enlouquecedor. Eu sei que vocês não me pediram uma dica, mas não custa compartilhar uma informação, e não é informação, uma ansiedade da minha parte, que é de fato é isso que eu já vi preço de emplacamento do carro, eu já vi orçamento de wallbox. Falta falar com o seu Adão para saber se ele me deixa colocar o wallbox lá no Cafofo. Eu imagino que sim. Eu tenho que descobrir se a CE precisa de relógio bifásico ou monofásico ou trifásico. O meu é mono, então eu acho que vou ter que trocar o relógio. Mas isso é uma questão rápida com a CE, uma semana resolve. Ou seja, eu já estou trabalhando na minha cabeça informações em relação ao Move Brasil, tá? Para quem não pegou a referência ainda. Tá, só para não passar batido. Voltei pro Barra. Tô aqui na saída do Carrefour. Eu não vou ligar X. Não tô afim. X tá... Vim de X de novo. Vim de X de novo porque, né? Me trouxe lá da Maritota pra cá e eu julgo ser melhor aqui do que lá. Eu julgo. Enfim, já tô me antecipando em algumas situações que eu posso... O que tá ao meu alcance, semana que vem eu quero ver se faço... Vai ter o churrasco dos guris, que a gente vai ter oportunidade de ter acesso ao grupo IESA, e conversar a respeito, enfim, né? Mas eu quero ir em pelo menos mais uma ou duas ou três concessionárias para ver o Gire, para ver o Aion. Só que eu não sei se esses carros... O Gire, ninguém sabe que categoria que ele vai ser pro futuro. Hoje ele é só X. Já falei outro dia, se me dissesse hoje o Gire é Comfort, beleza, eu ia pro Gire. Não interessa o Black. Porque o Black vai cair de um jeito que ninguém vai... O Aion UT, que é um lançamento aí da GAC, que parece que pelo preço ele tá dentro, mas a GAC parece que não tá na lista. Mas enfim, eu quero fazer isso aí pelo menos na semana que vem. Além do churrasco dos guris, eu quero pelo menos mais duas concessionárias, pelo menos para ver os Dolphin, né? E falar com o pessoal os vendedores, enfim, para entender como é que funciona, prazo, estoque, quanto tempo, aquela coisa toda. E tem uma coisa também que a primeira de tudo, que eu não citei até então, que isso tudo só pode acontecer a 8,80. Ah, 8,80, tia. Ai, que preguiça que me dá 8,80, cara. E buscar 2,2, tô no Comfort, tá? Buscar 2,2 km, uma viagem para levar 2,2 km. Era para pegar na Claudina para levar para Vicente Monteja. O gurizinho veio aqui até a frente do carro, ele achou que eu tava gravando para frente, eu acho. Ele viu meu carro, tá sorrindo ali com o amigo dele. Ele veio até a frente aqui, olhou para mim e voltou. Eu fui bater no vidro para pedir o autógrafo. Antes, para tudo isso acontecer, para eu ir para a CE para trocar relógio, para eu chamar eletricista para instalar uma box, eu tenho que ter sido aprovado pelo banco, né? Então, senão nada faz sentido do que eu tô falando. E sim, a primeira coisa que eu fiz, com a facilidade que o meu filho o Felipe trabalha no Banrisul, mas ele só trabalha lá, não teve nenhum benefício em relação a isso. Ele me perguntou, ó pai, eu vou te dar o WhatsApp do gerente da tua conta. Essa foi a grande sacada. E daí tu pede pra ele olhar lá, enfim, pra ver como é que tá a situação e tal. Porque o Banrisul vai participar, isso é fato, já é notícia do Move Brasil, e eu tenho conta no Banrisul, tá? Assim como outros bancos devem participar. Então isso aí é a dica que eu ia te dar. Procurei meu gerente de conta, perguntei, olha, como é que tá aí? Tem que atualizar o teu cadastro, Daniel. Tá coisa que tá vencida aqui, não sei o que, teu documento de CNH aqui, ó, venceu em 2025. Não, de fato o anterior venceu, mas já renovei. Enfim, né? Renovei meu cadastro.
junto, como se uma situação normal de correntista, entendeu? Não tem nada a ver com o financiamento em si. Daí já falei, tá, mas e aí, como é que vai ser? Não temos informações ainda, não, o banco não está trabalhando o projeto, sim, de alguma maneira nós vamos participar, enfim, né? Mas não tem nada, não tem nada. Mas a tua conta, pelo menos o teu cadastro precisa ser atualizado. Beleza, fiz? Tá. Então a dica que eu te dou é essa: procura teu gerente. Tu é correntista? Tem conta em banco, vai ter que ser banco físico, né? Eu acho que os Nubank, os Inter da vida não devem fazer o financiamento esse do governo. Eu acho que é Banrisul, eu acho que é Banco do Brasil, deve ser Caixa Econômica, provavelmente Itaú, Bradesco, Santander, que são os grandes e tal. Se tu tem conta nesses bancos, entre em contato com o teu gerente de conta e pergunta: olha, vão participar do MOVE? Não vão participar. Vão participar, beleza, como é que tá a minha conta aí? Tá tudo em dia? Porque uma coisa é tu ter status, tu ter estar apto a receber o financiamento, né? Nome sujo, crédito, aquela coisa toda. Outra coisa é tu estar devendo informação para o banco, que no meu caso, por exemplo, o documento que tinha lá de identidade meu, que é minha CNH, tá vencido há 1 ano e meio. Falei que pediu. Tudo bom? Só te cumprimentar. Agora, grande presença. Tá, Te sigo. Tu está me seguindo ali? Show de bola. Um abraço, meu bruxo. Eu falei. Fazia horas que ele estava só no meu bico ali. Agora veio me cumprimentar. Tá, essa é a dica. Procura o seu gerente de banco. E se tu não tem conta nesses bancos, daí... eu não sei. Daí procure os influencers do bem, como diz o Kleber, o trimotorista, e pergunta pra eles qual é a saída, que eu não tenho. Vou embora daqui. Já foram 3, só para não passar batidos. Adesivos entregue hoje com sucesso. Cara, esse aplicativo enlouqueceu. Agora resolveu abrir todas as... tocar como se não houvesse amanhã. Para todas as pontas da cidade. Parece que ele que tá, sabe, ele tá no meu calcanhar hoje. Só tá mandando corrida que ele sabe que eu não faço. Mais um adesivo entregue com sucesso, então, para o Luiz Carlos Porto. Engraçado que ele mandou uma mensagem mais cedo no Instagram. Eu fiz um post lá e ele disse que agora eu vou ser caçado pela cidade. E assim como quem vai a merda, coincidentemente, parou do meu lado, na Getúlio Vargas, numa sinaleira. E daí já levou o adesivo dele. Enfim, o terceiro do dia. Primeiro pro Cristiano lá na Sertório, depois pro Roberto, o frentista lá do Poço da Mali. Rodoviária, só para não passar batido. E agora pro Luiz Carlos Porto. Faltam 197, gurizada. Oito e 15 da noite. Anoiteceu em Porto Alegre. Eu acho que parou agora. Eu acho que agora parou. Tô aqui na Padre Cacique, quase no viaduto Dom Pedro I. É o primeiro isso aqui, né? Eu acho que é viaduto Dom Pedro I. Aqui no bairro Menino Deus. Que tranqueiras que peguei hoje, mas eu fiz uma corrida. Eu catei de não ter tirado a foto. Eu estava tão irritado com um casalzinho que não calava a boca dentro do carro. 1.8 km na Independência até onde eu liguei o Hospital Moinhos em 23 minutos. Eu peguei o pior horário da Independência, que é às 6 horas da tarde. Que eu acho que foi o último take que eu mostrei, que eu estava parado ali naqueles dias para acessar a Independência. O trânsito simplesmente não ia. E depois mais uma tranqueira que eu peguei pra onde? Peguei pro centro, eu acho. E depois foi fluindo. Por último eu peguei uma curtinha ali na Botafogo, trouxe aqui pra Otávio Dutra e parei aqui pra falar com vocês. 8 e 15 da noite, eu deveria ter umas 9 e meia na hora que o Rafa saiu da faculdade. Ó, lajeado, vamos dar. Barbeiro pra lajeado no bairro Petrópolis. Por causa do bônus mentiroso do estagiário, eu já bati a meta. Mas não a minha meta normal. Ela tá
mascarada, entre aspas, né? Vamos ver se eu consigo somar o bônus à minha meta. Mas eu acho difícil, que ainda falta mais ou menos uns 100 pila. E ele tem mais ou menos 1h30. Não vai dar, com certeza não vai dar. Mas enfim, bora lá buscar Simone então aqui na Rua Barbedo. Vou levar lá para a Avenida Lajeado, Petrópolis. Feito então, 5:10 da noite. Anoiteceu, já anoiteceu Porto Alegre hoje, né? Acabei de deixar o Rafa em casa, já estou direcionado agora literalmente pro Cafofo do Sol. No fim, essa última perninha foi boa. Depois que eu falei com vocês lá dizendo que tinha parado, não parou mais. Até o Rafa me chamar. Eu tava chegando na Santo Antônio com a minha última corrida. E daí mandou uma mensagem dizendo que estava liberado. Não parou de tocar, foi bom. Essa última perninha foi boa. Daí foi sem trança, sabe aquela coisa assim, papum, papum, papum. Mas a tarde foi enlouquecedora. A tarde foi enlouquecedora. Ócio enlouquecedor. Esse vai ser o título do vídeo de hoje. Eu sofri muito mais do que aproveitei o dia de hoje. Sobre então o resultado, faltou 12 pila para fechar a meta mais bônus. Então tá ok, né? O que fica para a história são os 3 pontos, o resto é resenha. Então agora bora descansar. Amanhã tem Copa do Mundo. Começa a Copa do Mundo finalmente, né? Eu ainda não sei como... Tá, os jogos da seleção. Acho que os jogos das outras seleções não devem alterar a demanda. A não ser que seja algum confronto muito importante. Mas os jogos da seleção, por exemplo, sábado às 7 da noite, que é o primeiro. Depois na outra sexta-feira, não lembro se é 7 ou se é 9:30 da noite. Eu não sei como é que vai alterar a demanda, não pensei sobre isso ainda. Eu não lembro como é que foi a última Copa. A última Copa foi em Catar, foi em fevereiro, foi em dezembro, né? Eu lembro sim, dava umas dinâmicas enlouquecidas. Daí o pessoal ia pra casa pra ver o jogo. As firmas fechavam durante o dia, né? Daí naquela hora antes do jogo, dava umas dinâmicas enlouquecedoras de mais 15 firmezinhas. Não sei se isso vai acontecer no sábado, porque o sábado não é um dia útil, né? E sexta-feira talvez o pessoal já esteja em casa depois do serviço. Ou nos seus grupos de amigos. Enfim, eu não sei, eu sei que é uma incerteza, né? Nos próximos 40 dias, de amanhã até dia 19 de julho, a gente vai ter que conviver com isso. Eu sinceramente espero que não afete para baixo a demanda. Se tiver que afetar, que seja para melhorar. Mas eu duvido muito. Principalmente pelos horários dos jogos do Brasil, né? Mas é isso, tá? Então bora descansar. Amanhã vlog normal. Live no meio da tarde, como já é costume aqui no canal. Então vou te fazer um convite. Se tu não puder acompanhar a live, enfim, é longa, demorada, enfim, é infinita, como disse um rapaz esses dias no chat. Eu fiz uma live de 11 horas sábado passado, pra vocês terem uma ideia, que foi justamente todo o período que eu trabalhei, desde a hora que eu saí do Cafofo até a hora que eu voltei pro Cafofo. Dá uma passadinha no canal. Antes disso, dá uma verificada se a notificação tá ativada, para que quando eu der o play lá, tu receba a notificação avisando que eu tô online, que eu tô ao vivo. Entra lá, deixa Vai Moisés e curte a live. E já vai me ajudar com certeza. Com certeza. Tá? E eu vou fazer como eu consegui o vlog normalmente durante o dia, durante a live também. É um desafio fazer esses dois conteúdos simultâneos, porque tem que girar a chave toda hora, né? Mas é legal também, me deixa mais atento, mais focado e bem mais engajado com vocês também. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição, não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fique com Deus e até o próximo vídeo.